Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 10 de novembro de 2025. E nesse horário, nós estudamos esta obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando a segunda parte desse livro, que tem o título O Passado. E nós vamos começar hoje estudando estamos estudando o capítulo 3, no parágrafo 19. Capítulo 3, parágrafo 19. Mas antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelas bênçãos que nós recebemos, pela misericórdia do Pai que nunca nos faltou, e que a luz do Senhor sempre ilumine nossos caminhos. E sempre pedimos a Deus que ampare aqueles nossos irmãos mais sofredores, aqueles que estão, né, em desamparo no momento, e principalmente aqueles nossos irmãos lá do Sul que passaram, né, por essa tragédia, por esse tornado. Acho que é São Gonçalo do Sul, o nome da cidade, né? Foi praticamente destruída e teve algumas mortes. Que Deus tenha misericórdia desses nossos irmãos e ampare aqueles que retornaram ao plano espiritual, console, né? Envolva com a sua misericórdia os seus familiares, todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. E que nós possamos continuar, né? Sempre em prece, vibrando por esses nossos irmãos. Graças a Deus. Então, vamos lá começar o nosso estudo aqui. Nós estamos falando de Frei Delbrando de Azambuja, estamos falando de Leonel, estamos falando de Alcina, né? Esses espíritos que estão nesse litígio terrível, esse terrível obsessor que quer destruir, né? Essa família, na realidade, é uma família, né? É uma família. E eles é tanta tristeza, né? É tanta atrocidade que às vezes a gente fica até sem saber o que dizer, né? Então, é uma família de um ex-rabino, né? Um ex-rabino que, na realidade, deixa eu ver aqui, ele de bom, ele não tem nada, né? Ele é totalmente imoral, indecente, criminoso. E a família judaica, são novos cristãos agora, vem sendo explorado por eles. E essa família de rabino foram obrigados a se converter ao catolicismo. Mas eles ainda realizam as práticas judaicas, escondido. Mas os outros, como ave de rapina, estão sempre ali tomando conta para ver se eles encontram algum deslize. Enquanto não conseguem, eles vão arrancando o dinheiro deles. Porque o que interessa para eles é o dinheiro. E esse dinheiro não é para a igreja, não. É para eles mesmos. Então, diz aqui, parágrafo 19 do capítulo 3, da segunda parte, o passado. Frei Delbrando de Azambuja foi, em princípios deste século, aquele infeliz Leonel reencarnado, aquele jogador incrédulo e suicida, cujo drama íntimo obrigava nós outros, espíritos assistentes, médios e espíritas cooperadores, ao trabalho de que damos notícia ao leitor nestas singelas páginas. E Fausto e Cosme de Miranda, dois de seus filhos, que foram quase suicidas, salvos a tempo da odiosa tentação. No entanto, o que era bem certo, e que nem Timóteo confiava em Ildebrando e seus sequazes, nem Delbrando e seus sequazes estimavam Timóteo e família, e ainda menos acreditavam na sua conversão à fé católica. Então,
Os judeus recém-convertidos, eram os cristãos novos, assim é o nome que recebiam, não confiavam nos pseudos religiosos, e os religiosos não acreditavam nos cristãos novos e achavam que realmente eles não tinham se convertido, né? Ambos intimamente nutriam um pelo outro desconfiança inquietadora, sentimento hostil e antipatia pessoal perigosa, que a um observador levaria a compreender que não tardaria muito que tal mal-estar oculto explodisse em desajustes irremediáveis, arrastando uma daquelas perseguições individuais e lógicas absurdas, incompreensíveis, com que os séculos inquisitoriais afrontaram a posteridade. Então, ele quer dizer aqui, não tardava muito para o fogão explodir, né? Estava ali, entendeu? Estava muito claro, né, que aquilo não ia muito longe. Né? Como diz outra, a corda estava muito esticada. A qualquer momento, por qualquer coisa, tudo ia pelos ares. O de que nenhum dos dois, porém, nenhum dos dois grupos duvidava, era que desse antagonismo dissimulado, de um lado, pela boa educação social e o terror, e do outro, pelos interesses inconfessáveis, quem levaria melhor seriam Frei Delbrando e seus apaniguados. Visto que nenhum judeu confesso ou convertido à Igreja de Roma estaria em condições de medir forças com inquisidores e vencê-los, ainda que a razão e a justiça estivessem ao seu lado. Então, estava na cara que os judeus iam perder essa guerra, porque os outros eram muito mais poderosos. Agora a gente vai entrar no capítulo 4. Primeiro parágrafo do capítulo 4. O incidente que acabamos de descrever tivera o condão de inquietar o antigo rabino e seus filhos. Todavia, comedidos e discretos, de início, não revelaram as íntimas impressões, a fim de mutuamente não se desgostarem. Joel, o primogênito dentre os três irmãos, chamado Henrique após o batismo, mas que Dr. Bezerra diz que vai continuar chamando Joel, desde algum tempo não considerava tranquilamente as atitudes excessivamente amáveis do inquisidor Frei, o tal do Frei Delbrand de Azambuja, para com a sua Esther. Ele achava que o Frei estava muito íntimo da Esther, né? Ficava, sabe? A atitude dele não é, para com a menina, que devia ter uns 16, 17 anos, não era de um religioso. Ele desconfiava que o Frei Delbrando tivesse outras intenções, não muito louváveis para com a jovem. Medindo, observavam, o Joel observava muito o Frei, e frequentemente distinguia-o, seguindo a jovem com olhares ansiosos, medindo-lhe a silhueta, quer dizer, observando o corpo dela, em descrições muito ofensivas para uma dama. E profundo terror se apoderou do coração do adolescente, cujo nobre sentimento de afeição pela prima tocava raias da veneração. Ele começou a ter ciúmes. Por outra noite de domingo, quando as mesmas indiscrições eram observadas pelo jovem Joel, pois, como sempre, Hildebrand exigira de Mariana, Esther, as formosas canções, e após as ruidosas despedidas dos clérigos, já bastante excitados pelos vinhos das adegas dos judeus, Joel, incapaz de calar por mais tempo as desconcertadoras impressões que o desorientavam, trocava confidências com o pai. Temo por nossa Esther, ó meu senhor e pai. Frei Delbrando é concupiscente e devasso, quer dizer, é imoral. Sabemos que muitas jovens da nossa raça
hão sido imoladas sob seus desregramentos sexuais, antes que a tortura dos tratos inquisitoriais e das fogueiras para sempre as libertassem da vergonha a que se viram atiradas. Então, pessoas que foram torturadas, mas que não foram mortas e que foram libertadas depois da tortura, contavam para eles que esse Frei Delbrando já havia abusado sexualmente de outras jovens judias. Foram presas, torturadas e depois mandadas para a fogueira. Então, ele tinha esse costume de abusar sexualmente das jovens, das famílias judaicas presas e que eram torturadas. Quer dizer, isso já corria entre os judeus, que ele fazia essas coisas, né? Suspeito desse dominicano cruel, que passa por ser o nosso amigo, mais dedicado entre os cristãos, que o que deseja, antes de tudo, é a posse da minha Esther. E as mais aflitivas apreensões meu coração vem sufocando. Em silêncio, a tão abominável sugestão. Pressentimentos sinistros acovardam minha alma. Não podemos tentar sequer a reação, que seria infrutífera, porquanto, quer os inquisidores, quer as autoridades civis, são todos nossos desumanos inimigos. Reagir, algo tentar em nossa defesa, seria precipitar represálias, que ainda poderão demorar a chegar até nós pelos processos rotineiros. E se ainda nos ferissem a um somente, a mim, por exemplo, seria passível. Mas os desalmados estendem a crueldade ao máximo do inconcebível, atingindo primeiro ao inocente, a quem amamos e que nos ama, para mais ferozmente nos vilipendiar e torturar, tal como fizeram a nossa mãe e avós. Porque o pai dele, Timóteo, e a mãe foram presos já no passado, torturados. As torturas foram tantas que depois que eles foram libertados, eles não foram para a fogueira, a mãe deles, que era uma espanhola, ela ficou tão doente que ela acabou morrendo, né? Cala-te, meu filho, diz Timóteo, por quem és? Não reavives feridas que precisarão cicatrizar. Porque ele tocou no assunto da morte da mãe. E fazer, pois, ó meu senhor e pai, em defesa de Esté em nossa própria defesa. O atribulado israelita, do Timóteo, meu pai, meditou alguns instantes para finalmente, cedendo ao seu pendor pacífico, advertir. Imagine, Timóteo era um homem pacífico e se tornou nesse terrível obsessor. O atribulado israelita meditou durante alguns instantes para finalmente, cedendo ao seu pendor pacífico, advertir. Daí, meu filho, poderá também acontecer que ambos estejamos ajuizando precipitadamente do pobre frade. Ele está dizendo, quem sabe a gente está aqui falando mal de alguém que é bom. Né? A gente pode até estar caindo na maledicência, no pecado da calúnia. Presta atenção, meu filho. Né? O qual, a bem da verdade, o deveremos declarar. Vem testemunhando. Ele está tentando defender o Hildebrando, né? Boa consideração a todos nós. A prevenção que intoxica o nosso coração, a lembrança do amargo pretérito em que sucumbiu tua mãe, tantos e tão rudes acontecimentos que vimos presenciando em torno dos nossos infelizes compatriotas, terão criado em nossa mente um mórbido pavor que nos torna hostis para com os pobres clérigos, nossos amigos, os quais até agora nenhum dano nos causaram, visto que Cosme e Fausto são recém-ordenados e Frei Delbrando, apenas há 2 anos, chegou a Lisboa como inquisidor-mor. Tenhamos antes paciência e confiemos nos poderes do Santo dos Santos. Quer dizer, ele está aqui, né, tentando, no fundo, ele sabe a verdade.
mas ele está tentando acalmar os temores do filho, né? Joel baixou a fronte, numa atitude respeitosa, sem querer contestar o pai, mas demonstrando no silêncio mantido a não aprovação aos conceitos, às ideias ouvidas. Né? De súbito exclamou novamente, os olhos brilhantes, a voz animada, como se uma centelha de esperança o fizesse vislumbrar a solução desejada. E se fugíssemos para a Itália? Onde, ao que afirmam, nossos compatriotas vivem em segurança. Apesar do Vaticano ser da Itália, lá a Inquisição era mais amena que Portugal e Espanha. Né? Confesso que tenho maturado seguidamente nessa possibilidade, meu Joel. Quem falou isso foi Timóteo. Mas fugir propriamente, não acredito que o possamos fazer. Obtermos, porém, uma licença, uma dispensa, ou o que quer que seja, que as leis exijam, que nos permitam deixar o reino, sim, deveremos pensar nessa realidade, nessa possibilidade. Por quê? Ele fala, fugir, não acredito que o possamos fazer. Vamos pensar. Fugir, você poderia se tentar. Alguns fugiram, como eu falei para vocês, da Segunda Guerra Mundial. Né? Antes que houvesse aquela grande caça aos judeus. Muitas famílias judias fugiram. Fugiram. Mas fugiram como? Levando o mínimo possível. Levando, às vezes, só a roupa do corpo. Por quê? Quem foge levando apenas uma bolsinha com algumas peças de roupa não chama atenção. Mas quem foge levando malas, baús, chama atenção. Né? Lembra quando tinha, voltando à época do nazismo, aqueles grupos da resistência que conseguiam tirar pessoas da Alemanha? As pessoas iam, às vezes, pelas florestas, pelos túneis, não é? Quem já viu esses filmes? Eles levavam só uma muda de roupa. Deixavam tudo para trás. Tudo o quê? Bens materiais. Tudo para trás. Mas aqui não há esse pensamento. E a gente vai ver no futuro. Olha o que ele diz aqui. Ele fala aqui. Não acredito que o possamos fazer. Fugir? Fugir é abandonar tudo. O ouro, a prata, as propriedades. Fugir tudo. Tudo que você pode conquistar depois, não é? Quantas famílias fugiram do nazismo e chegaram nos Estados Unidos, sem nada, e depois reconstruíram tudo com trabalho. Mas muitos não fugiram, porque a questão material pesou. Pesou muito, pesou. Pesou muito mesmo. Entendeu? Então, ele diz aqui, tem até um filme muito interessante, eu não lembro do nome. A história começa com uma mulher que já está com seus 70 e poucos anos, nos Estados Unidos. Né? Ela tem uma vida razoável, casou, teve filhos, né? Tem netos. E um dia ela vê na televisão um, um programa, né? Lá da Suíça, acho que é da Suíça, uma cerimônia na Suíça, ela vê pela televisão, onde apresenta um quadro, um belo quadro. E ela reconhece a pintura da tia dela, da tia. E ela diz, esse quadro do museu, como pertencente à família, ao governo da Suíça.
Eles apresentam esse quadro. E ela diz: não, esse quadro não pode ser do governo da Suíça. Esse quadro era da minha família, é minha tia. E ali começa a história dela. E vai contar toda a história dela. O que aconteceu quando ela era jovem? Ela era jovem, noiva, família riquíssima. O pai dela também era muito rico, grandes propriedades, mansões. E ela tinha um tio que era casado com essa tia, que pintaram o quadro dela. Era uma tia que ela amava. Essa tia morre de doença do coração. E o tio viúvo, bilionário, irmão do pai dela. Quando começa a perseguição, o irmão do pai dela procura o pai, o irmão, que é o pai dela, e diz assim: ó, vamos embora, eu vou largar tudo. E o pai dela fica escandalizado. São dois judeus. Como você vai largar tudo? Você é um grande empresário, tem tendência, eu não quero nada. E ele tinha coleções de quadros belíssimos. Eu não quero nada, eu vou embora sozinho. E esse irmão, que era o pai dessa moça, diz: não, de maneira nenhuma. E se nega. E ele ainda diz assim, o tio: deixa eu levar fulana comigo, que é a minha sobrinha, que eu gosto. O pai não deixa. Não, vai colocar a Lúcia Ventura. Ele vai embora. Poucos dias depois, a Gestapo chega na casa dele. Ah, ele recebe uma carta que era para ele entregar tudo, que eles viriam buscá-lo. E aí ele fica apavorado. E aí ele se arrepende, porque não tem mais como fugir. Mas a filha dele, ela era danada. Ela diz: não, 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 o senhor não me deixou ir com meu tio, mas eu não vou ficar aqui, não. Eu vou fugir. E ela e o noivo só levam uma bolsinha. E ela passa por um monte de coisa para poder sair da Alemanha. Resultado: o pai morre, tudo que o tio tinha deixado para o pai dele, para o irmão dele, ó, pode ficar com tudo que é meu. Levaram tudo. O pai e a mãe foram presos, velhos, morreram, e ela foi para os Estados Unidos. E aí a história começa ao contrário. É a luta dela para buscar as obras de arte da família dela. E principalmente o quadro, que era uma pintura da tia, que o governo da Suíça, que na época foi conivente com os nazistas, arrebanhou. E essa luta dura alguns anos, mas ela consegue. É muito bonito, o filme é muito interessante. Mas é isso aqui. Pessoas perderam a vida porque não tiveram coragem de abandonar os bens materiais. Gente, num caso desse, larga tudo. Sai apenas com a roupa do corpo e vai embora. A vida é muito mais importante. Mas tem pessoas que não conseguiram. Essa família, a gente vai ver como tem isso. E ele diz aqui, ó, mas fugir propriamente, não acredito que o possamos fazer. Agora, obtermos, porém, uma licença, né? Uma dispensa, ou quem quer que seja, as leis exijam, que nos permitam deixar o reino, sim, devemos pensar nessa possibilidade. Porque aí, com uma licença, ele acredita que ele poderá continuar o quê? Administrando a riqueza dele. Sim, sim, meu pai, diz Joel, rogo-vos, penseis nesse alvitre, com insistência, a fim de o realizarmos sem demora. Tentarei novamente obter agora o que não consegui há alguns anos, quando da primeira perseguição sofrida. Tentei fazê-lo, desejando libertar Aranza, que é a esposa, do que finalmente veio a acontecer. Ele tentou, lá no passado, quando as crianças eram muito pequenas, tentar mandar a mulher dele para a Espanha, entendeu? Sentindo que havia mandar a esposa para a Espanha, para ele ficar sozinho, mas não conseguiu, né? Ela foi presa também. Mas frustraram minhas esperanças. O Santo Ofício, apaniguado com as leis do país, dir-se-ia conhecer, porque as aplica todas as artimanhas de Beelzebub, para desgostar e castigar os hebreus. Aliás, consentem às vezes que nos retiremos do reino, mas impedem, olha aqui, mas impedem que carreguemos nossos bens. Tomam-nos os haveres, confiscam-nos. E como sairemos assim votados à mais extrema miséria? Diz Timóteo. Olha aí, percebeu? Ele está dizendo,
Até podem deixar que a gente vá embora. Podem até nos expulsar, mas não deixam que a gente leve nada das nossas posses. E aí ele diz assim: e como sairemos na mais extrema miséria? Não seria mais lógico você pensar em salvar os filhos? Não é? Você salvar a sua vida e salvar a vida dos seus filhos? Que fique tudo! Que fique tudo! Mas que ele pudesse salvar os filhos. Mas ele não consegue. Ele não consegue abrir mão das posses. Fugir da miséria? Jamais. Quantas pessoas pobres existem no mundo? A família dele seria mais uma. E ele, com a experiência de empresário, que ele era um empresário, poderia facilmente se unindo com outros judeus e outras terras que com certeza se ajudam, eles se ajudam entre si, começar tudo de novo. Tudo bem que ele poderia não ter a riqueza que ele tinha agora, mas com certeza viveria uma vida relativa tranquila, ou pelo menos os filhos dele sobreviveriam, que é o mais importante, né? Então, ele diz aqui, essa frase aqui, o final desse parágrafo, que é o parágrafo 12, merece que a gente sublinhe. Mas impedem, aqui, ó, aliás, consentem, às vezes, que nos retiremos do reino, quer dizer, nos expulsam. Tomam-nos, mas impedem que carreguemos nossos bens. Tomam-nos os haveres, confiscam-nos. E como sairemos assim votados à mais extrema miséria? Olha os nossos companheiros lá de Gonçalo do Sul, lá em Santa Catarina. Em 2 minutos, tem pessoas que perderam tudo, mas estão vivas. Estão dando graças a Deus. Né? Tentemos sempre, insistir o moço. Então, aqui a gente vê a questão do apego aos bens materiais. Tentemos sempre, insistiu o moço. Não nos será possível permanecer nessa impassibilidade quando tantas apressões nos assaltam. Você vê, com o dinheiro que ele tinha, ele poderia até conseguir subornar alguém poderoso ou alguém que facilitasse a fuga dele, porque dinheiro já viu, né? Então, ele tinha muito dinheiro. Poderia, de repente, chegar alguém, ó, vê se vocês não conseguem um barquinho aí para gente, uns cavalos. Apesar, suborno é horrível. Mas é para salvar a própria vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Abre mão dos bens materiais, usa o dinheiro para tentar uma saída. Como eu falei, aquelas pessoas que fugiram da Alemanha nazista, elas entregaram as joias que tinham para aqueles homens que faziam parte daquela resistência. Por quê? Porque aqueles homens da resistência precisavam o quê? Pagar pessoas para levar os fugitivos de barco, comprar comida para eles, alugar casas para eles ficarem temporariamente. Tudo isso custa dinheiro. Então, eles entregavam o que tinham para essas pessoas, e essas pessoas que trabalhavam nessa rede, que era uma verdadeira rede, né, para dar fuga, usavam esse dinheiro para poder fazer as coisas. Então, ali não há erro. Ó, pega esse dinheiro aqui, ó, fulano, vê se você consegue, eu te dou esse dinheiro, você me ajuda a fugir. É salvando a própria vida. Abre mão dos bens materiais para salvar a vida das pessoas, né? Ele poderia, mas ele nem tentou nisso, nem pensou nisso. Tenho em mente, prosseguiu Timóteo, tentar o nosso afastamento daqui lenta e dissimuladamente, porquanto estou certo de que não nos deixarão partir de outra forma. Tentarei um salvo-conduto para ti e Saulo, a título de mandar-vos a Roma, tratando de completar a vossa instrução artística. Bem assim, para agradecer a sua santidade, os favores que nos hão sido dispensados, para que não mais nos perseguissem. Mais tarde,
encontraríamos meios de mandar Esther e depois eu e Rubem seguiríamos. Mas Esther permanecerá aqui, sem minha vigilância? Perguntou Joel. Vós, meu pai, viveis assoberbado de múltiplos afazeres. Não podereis prestar assistência a tudo. O rabino sorriu, compreendendo os zelos do jovem, profundamente enamorado da formosa prima. Visitarei dentro de alguns dias, solicitando uma audiência à senhora Condessa de Faro, a qual, a qual muito amavelmente se prestou a servir como uma madrinha de Esther, quando o batismo desta da fé católica, que nos foi imposto. Como sabes, não há ela desprezado a ocasião de proteger a filhada, favorecendo até mesmo a sua educação entre as freiras de São Domingos, interessando-se vivamente por tudo quanto lhe diz respeito. Narrar-lhe-ei confidencialmente nossos terrores e observações, e suplicarei sua proteção ainda uma vez para a filhada, a qual permanecerá em sua companhia até que seja possível retirá-la de Portugal. A condessa é pessoa considerada entre a nobreza e entre a realeza. Esther necessariamente estará defendida pela sua respeitabilidade. Não creio que tão ilustre e respeitável dama se furte a assistir, quer dizer, ajudar aquela por quem se tornou responsável perante Deus, segundo rezam as leis da sua própria crença religiosa, que a condessa é católica, né? Numa emergência crítica. E assim sendo, impossível será a Frei Delbrano ou outro qualquer falso amigo algo promover de prejudicial muros adentro da residência de tão admirável senhora. Não obstante, presa de insopitável constrangimento, Joel aprovou a programação engendrada pelo cérebro apavorado do pai, visto que, incapaz, se reconhecia de algo apresentar superior ao que ouvira. Todavia, não conciliou o sono aquela noite, senão pela alta madrugada. Insólita inquietação cruciava-lhe o coração, como se funéreos pressentimentos o advertissem da aproximação de irremediáveis borrascas, quer dizer, tempestade. Então, eles viviam, né, ali, sempre sob tensão, sentindo que aquela situação logo, logo desgringolaria, né? Ainda mais que o pai não admitia nenhum outro tipo de possibilidade se não fosse eles saindo, mas levando o que eles tinham de material. E aí a coisa complica, né? A coisa complica, porque quando o seu apego às coisas materiais é muito grande, normalmente dificuldades vão surgir. E eles eram ainda muito apegados às coisas da matéria, principalmente o pai, né? Bem, gente, nós vamos parando por aqui. Semana que vem, capítulo 5. Capítulo 5. Começa assim: o moço hebreu amava Esther. Dia 17 de novembro. O moço hebreu amava Esther. Primeiro parágrafo do capítulo 5. 17 de novembro. Vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Jesus por tudo isso que nós temos recebido. E graças a Deus temos recebido muito, né? Joana, você faz. Joana, não, Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, por esta grande oportunidade que abraçamos para entendermos um pouquinho mais sobre a história, sobre o Espiritismo. Agradecemos a espiritualidade responsável por esse estudo, que possamos absorver todos esses conhecimentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja.
Graças a Deus. Bem, meus irmãos, convido a todos a estarem conosco às 18h30 para a nossa palestra pública. O tema é desse livrinho aqui, ó, Convites da Vida, tá? De Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. O tema é Convite à Calma. Esse tema, Convite à Calma, né? Está no capítulo 5 do livro Convites da Vida. Que Deus nos abençoe. Carmen, tu faz a leitura e prepare a prece? Então, 18h30 a gente está de volta, tá, gente? Um beijo no coração de todos.